Olá, olá amigos do Filosofia Simples, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Thales Rosário e hoje nós vamos trazer um tema bem polêmico. É possível unir educação inclusiva e o uso da tecnologia? Será? Fica com a gente então nesse vídeo. Então, pessoal, voltando depois da nossa vinheta, hoje nós vamos falar sobre a educação inclusiva e o uso da tecnologia. É possível aliar educação inclusiva, educação no seu princípio mais simples, que é a inclusão, juntamente com o uso da tecnologia? Será? Esse é um dos grandes debates que a gente está levantando durante esse momento de pandemia. Então, algumas coisas a gente tem que trazer para esse debate, para que a gente possa usar esse vídeo como um momento reflexivo e pensar em várias questões no que diz respeito à educação. A primeira coisa delas é o seguinte: a educação inclusiva, ela tem como princípio usar de mecanismos diversos, mecanismos pedagógicos diversos, para fazer com que o máximo de pessoas possível consiga ter acesso à educação, independente dessa limitação ser uma limitação financeira, ser uma limitação no que diz respeito a algum tipo de problema cognitivo, como por exemplo a dislexia, o autismo e outras questões parecidas. Então, todas essas questões, quando a gente pensa em uma educação inclusiva, nós pensamos em educação que é adaptada nos seus diversos segmentos a esse público, E nós temos uma característica no Brasil que é importante de se analisar. Nós nunca tivemos no Brasil uma educação que é de fato inclusiva. Nós sempre tivemos no Brasil, infelizmente, uma realidade de uma educação muito de exclusão, que deixa muito claro esse aspecto de excluir as pessoas. E a gente vê isso na construção dos sistemas educacionais Brasil afora. Nós não conseguimos manter na rede pública, por exemplo, que é onde a gente tem mais essa questão do oportunizar uma educação de qualidade, principalmente para aquelas pessoas de baixa renda, nós não temos alguns instrumentos que são adequados para promover essa educação de qualidade. Por exemplo, um laboratório de informática, E olha que um laboratório de informática é simples. Eu já tive a experiência de, enquanto professor, trabalhar em escolas que investem numa educação. E aí você vai numa escola privada onde tem um laboratório de química, um laboratório de física, um laboratório de artes, você tem um laboratório de mecatrônica, e quando a gente vai na escola pública, nós mal temos um laboratório de informática. Eu quero lembrar que eu não estou aqui na defesa da escola particular, dizendo que a escola particular ela é melhor do que a escola pública. Não é, Em termos, assim, com a minha experiência de trabalhar no serviço público e já ter trabalhado na escola privada, eu posso dizer que eu não tenho como dizer que uma é melhor que a outra, mas eu posso dizer que uma está mais estruturada e tem muito mais recursos pedagógicos para serem utilizados pelos professores do que a outra. O que caracteriza muito essa coisa de não inclusão da educação. Ou seja, se você está numa escola para pessoas ricas e quer fazer algo diferenciado, você tem instrumentos para que isso possa ser realizado. Quando você está numa escola que é para pessoas pobres, geralmente essas questões elas são mais complicadas. Então a gente tem esse aspecto aí muito bem definido e que é algo a se pensar realmente. E agora, com relação à questão da pandemia, com relação ao coronavírus e ao isolamento social, nós, professores e todos os sistemas de educação no Brasil, se tornaram reféns de uma educação online, de uma educação que depende de aplicativos como o Zoom, o Google Meet,
que depende do uso de uma internet, que depende de uma aula no YouTube, de um podcast, de um acesso à internet, de um aparelho celular, de um computador e entre outras coisas. O uso da tecnologia, ele já é usado na educação há muito tempo, não é nenhuma novidade. Porém, a gente precisa observar que o Brasil é um país de característica social onde 40 milhões de pessoas vivem na faixa de R$140 por mês. Aliás, pessoal, uma correçãozinha básica aqui nessa parte do vídeo, tá? Não são 40 milhões de pessoas que vivem com até R$140 no Brasil, são 15 milhões. Não deixa de fazer a situação ser menos grave, mas é sempre bom corrigir essa informação, né, para vocês, para que ela não fique errada aqui no decorrer das informações do vídeo, tá ok? Então vamos lá, continua com o vídeo. O que é muito abaixo do salário mínimo, que inclusive já passou dos R$1.000. Né? Então, daí a gente começa a perceber que existe uma dificuldade de inclusão social a partir da educação online. Né? Quando nós vamos observar, se a gente fizer ao longo do Brasil uma pesquisa média sobre o valor dos pacotes de internet, você vai perceber que um pacote de internet o mais básico e barato que a gente consegue encontrar Brasil afora é um pacote na faixa de R$40. Imagina isso para uma família que tem uma renda mensal de R$140, que é a realidade de muitos brasileiros. Agora, inclusive, mesmo que a pessoa tenha condição de pagar um pacote de internet dos mais básicos e dos mais simples, mesmo assim, o valor mais baixo que eu consegui encontrar num computador foi um valor de R$900 a R$1.000. Celular, a mesma coisa. Os valores mais baixos que eu consegui pesquisar no mercado giram em torno de 800 a 900 e alguma coisa, quase R$1.000 arredondando. Então, a gente pode observar que é muito complicado falar em uma questão de inclusão social, inclusão e igualdade de oportunidades quando a gente tem um sistema que é muito deficitário naquilo que diz respeito a proporcionar igualdade de oportunidade para os alunos da rede pública. E nós temos percebido em todo o Brasil que existe uma dificuldade também na questão do letramento digital. Né? São vários alunos e pais de alunos que não conseguem enviar um e-mail, que não conseguem ter o contato mais aprofundado, e não precisa nem de um contato aprofundado, mas são atividades das quais a gente nunca se deparou na situação, e a pessoa tem que aprender a fazer isso praticamente sozinho, né? Então a gente precisa observar todas essas questões. A gente pode perceber que até mesmo no Google Meet, que é um aplicativo de teleconferência muito básico, existem pessoas com dúvida, existem pessoas com questionamento. Agora imagina o uso de uma tecnologia, um e-mail, enviar, receber, abrir um PDF para uma pessoa que nunca teve o contato com o computador. Né? Porque eu posso estar falando isso e você falar, não, mas isso é uma atividade tão simples dentro de um computador. Para nós que tem o acesso ao computador, que usa ele na nossa rotina as atividades se tornam até banais, é fácil. Imagina aquela família que está tendo o seu primeiro contato com o computador, com a tecnologia, com o celular, com teleconferência pela primeira vez por causa dessas necessidades que surgem, né? Então é lógico que a primeira vez que você está usando aquilo, é lógico que vão surgir dúvidas e não tem nenhum respaldo de nenhuma das secretarias de educação em todo o Brasil preocupados com esse letramento digital, nem por parte de professores e muito menos por parte dos alunos, né? Porque quando a gente vê todo esse sistema moldado do jeito que ele está, nós precisamos sim olhar com atenção para o aluno e precisamos olhar com atenção também para o preparo do professor para o uso dessas tecnologias. Então, tudo isso contribui para um sistema que a gente não vai conseguir
estar adequados a uma situação onde é preciso, de fato, proporcionar uma inclusão social através da educação, né? E com isso, a gente está vendo acontecer um número muito grande de evasões escolares, do qual ninguém debate sobre isso, ninguém tem falado sobre isso, tá? A gente está vendo muitas dúvidas, uma ineficiência na preparação dos alunos com provas como, por exemplo, o Enem. E são várias deficiências que a gente consegue apontar ao longo de muito tempo, né? Então é lógico que a tecnologia ela pode ser sim um meio de proporcionar um mecanismo de igualdade de oportunidade. Imagina uma pessoa numa cidade muito pequena, lá no interior, uma cidade remota, aquela cidade de 3, 4 mil habitantes, essa pessoa tem que se deslocar para fazer uma faculdade. A faculdade EAD, nesse sentido, acaba ajudando. Mas transformar todo o sistema em online precisa de algumas atenções essas que não estão sendo observadas, que não estão sendo analisadas. E tudo isso a gente precisa observar para poder melhorar o sistema, melhorar o atendimento, melhorar o acesso à oportunidade dos alunos. E para finalizar, eu queria observar uma coisa, eu queria levantar um questionamento aqui para a gente poder refletir juntos. Eu acredito que esse é um momento, né? Nós estamos vivendo um momento que em várias áreas, né, não é só na educação, mas várias áreas, a gente percebe a importância da presença do Estado funcionando de maneira eficiente e correta para subsidiar a população, né? Nós estamos vivendo um momento que seria muito importante algum tipo de subsídio, algum tipo de incentivo para que esses alunos que não têm acesso à internet ainda e que são muitos, a gente pudesse oportunizar com que essas pessoas tivessem um acesso à internet, um acesso ao computador, entre outras questões, né? Então, assim, a presença do Estado para amparar aquelas pessoas que estão sendo excluídas do sistema de uma forma ou de outra é imprescindível. Tem algumas pessoas que estão sendo excluídas do sistema porque não têm acesso à internet, não têm acesso aos equipamentos de tecnologia. Outras porque esse meio de aula não serve para elas, como, por exemplo, a alfabetização. Eu conversei com vários pedagogos, conversei com vários especialistas nessa área e todos eles me afirmaram a mesma coisa. É impossível alfabetizar alguém online. Então, a criança na alfabetização está sendo excluída também. Aquela pessoa com autismo que precisa de um atendimento mais especializado, mais direcionado a ela, personalizado a ela também está sendo excluída do sistema. Ou seja, são várias pessoas que por vários motivos diferentes estão sendo excluídas do sistema. E nós precisamos nos preocupar com a evasão escolar, porque isso é um problema de caráter social, né? Então, e que atinge o Brasil inteiro. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer com vocês com relação a esse tema de uso da tecnologia e uma educação que seja feita para incluir as pessoas e não para excluir as pessoas, uma educação que proporciona igualdade de oportunidade, né? E não que segregue as pessoas dentro das suas diferenças, sejam elas econômicas ou qualquer outra. Se você gostou desse tema, se você gosta do nosso canal, se você gosta do Filosofia Simples, não se esqueça de se inscrever aqui do lado, fazer parte da nossa comunidade, dar essa força, mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece e que se preocupa com esses assuntos, né? Porque o objetivo de ter trazido esse assunto hoje é justamente para que a gente possa refletir sobre muitas das coisas que estão acontecendo hoje no país,
né, com as realidades que estão sendo alteradas por conta dessa pandemia e para que a gente possa ter um debate de nível dentro daquilo que a gente pensa como um país que precisa ser repensado para se adequar às novas realidades das quais a gente tem tido por causa desses problemas que a gente tem enfrentado, ok? Então é isso daí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.